Fala, galera! Sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é especialista em criação de infoprodutos, low ticket, mentorias, copy e tráfego direto, gente. Ele tá no mercado digital há 12 anos, começou no nicho de hipnose e desenvolvimento pessoal e atualmente ajudou mais de 30 mil alunos a terem sucesso em suas vidas no nicho de renda extra. Vamos aprender com ele todos os segredos para vender bons produtos e potencializar os resultados, Bruninha? Vamos demais, que eu tô muito animada. Então chama pra nós quem que será. Rufem os tambores, seja muito bem-vindo. Do Marcelo Maia. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui. E para você que está assistindo esse vídeo, fica até o final, porque em breve eu já vou te mostrar a minha estratégia de microfunil para que você possa vender infoprodutos, mentorias e serviços com simplicidade e escala, mesmo trabalhando sozinho ou com uma equipe super enxuta. Olha aí, ó. Se fosse você, eu ficava até o final. Eu também. Fica recheado de novidades e coisas boas por vir. Mas, Marcelão, pra gente começar aqui com o pé direito, você tem já 12 anos nesse mercado. É praticamente aí uma vida, vamos botar assim. Mas pra gente conhecer um pouco melhor, de onde que veio essa sua vontade? De onde surgiu essa sua vontade de empreender? Empreender já vem uma coisa de sangue mesmo. Na verdade, eu era muito tímido quando era mais novo, então eu comecei a estudar programação neurolinguística. E foi através da programação neurolinguística que eu entendi como o comportamento humano funcionava e entendi que eu poderia me melhorar como pessoa, né? E de acordo com o que eu fui lendo alguns livros, eu comecei com o livro O Poder do Subconsciente, que foi o que mudou a minha percepção sobre o que eu era capaz de fazer, porque até então eu achava que eu era tímido e aquilo era o que eu era, né? E eu percebi que não é exatamente assim, era só uma crença que eu poderia evoluir e, consequentemente, ir melhorando. E de acordo com o que eu fui estudando mais, aprofundando, eu percebi, quer saber? Eu posso fazer alguma coisa parecida também nesse sentido. E eu escrevi um e-book na época, que era o Hackeando Mentes. E esse e-book começou a vender muito bem, e foi quando eu percebi, eu consigo transmitir esse conhecimento, eu posso ajudar outras pessoas. Então o propósito veio a partir daí, quando eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas através do conhecimento. E de acordo com o que eu fiz o Hackeando Mentes, as pessoas começaram a perguntar, mas tem um conteúdo em vídeo, tem algum conteúdo mais aprofundado, né? Porque só ler o e-book ali não era muitas vezes suficiente para algumas pessoas. Aí foi quando eu criei um canal no YouTube, chamado Marcelo Maia Cursos, e criei uma série chamada Hacks Mentais, onde eu ensinava psicologia aplicada. Então, através dessa série, eu comecei a acumular mais pessoas interessadas, as pessoas me mandavam mensagem, procurando, como que eu faço isso? Você poderia me ajudar nessa questão? E foi quando eu fui aprofundando. Eu criei um curso, Softwares Mentais, nessa época, já estava ali com o Érico Rocha, já existia, então eu fiz lançamentos, né, nessa época, e deu muito certo naquela época. E foi quando eu pensei, se isso está bom, então vou continuar nessa área. E foi aí que eu entrei totalmente em desenvolvimento pessoal, né? Fazia vídeos toda semana no meu canal no YouTube, sempre eu acumulei 183 mil seguidores atualmente, é o que eu tenho. E foi assim. Cara, mas quando você descobriu o lançamento, por exemplo, o primeiro infoproduto que você lançou foi o e-book? Ou já era o curso de hipnose? O primeiro infoproduto que eu lancei foi o e-book Hackeando Mentes. Tá. Aí ele era o e-book simplesmente escrito, né? E eu vendi muito na época, até porque não tinha nenhum conteúdo assim dessa área específica de hipnose com persuasão e programação neurolinguística, que era uma mistura das três coisas, né? De acordo com a minha personalidade também. Coloquei o meu ingrediente, meu tempero. E de acordo com as pessoas pediam mais informação, porque muita gente gostou do livro, né? E entrava em contato, tem algum conteúdo mais aprofundado e tal. Foi quando eu decidi criar o curso em vídeo mesmo, que era os Softwares Mentais. Que era um treinamento exatamente que unia três coisas, né? Que era hipnose, persuasão e programação neurolinguística. E eu utilizei o lançamento para poder fazer as vendas desse produto. Massa. Você comentou aí que leu o livro O Poder do Subconsciente, né? Foi por causa desse livro que você se interessou mais especificamente por hipnose e desenvolvimento pessoal? Sim, até porque, como eu disse, eu era bem tímido, né? E foi o que me ajudou a começar a conversar com outras pessoas sem ter esse problema de ficar travado, gaguejando. Então foi algo que mudou a minha vida e eu pensei, eu posso fazer isso também para outras pessoas, né?
E o que você aprendeu nessa área de hipnose, desenvolvimento pessoal, que até hoje você aplica nos seus negócios? Principalmente a questão do comportamento humano, né? Quando você entende quais são as dores, os desejos das pessoas, você entende o que motiva elas a agirem de determinado modo. E quando você entende o que faz elas agirem, você consegue também utilizar isso para vender mais, para incentivá-las a evoluir, a ser diferente, né? A comprar produtos. Então, tá tudo relacionado. O conhecimento sobre o comportamento humano, o que a pessoa pensa, o que ela deseja, o que ela tem de medo. Agora, não sei se vocês sabem, mas ele atuou como terapeuta, né? Você era hipnoterapeuta, né? Sim. Inclusive, hipnotizou a Bruna no almoço. Foi sensacional. E eu queria falar justamente sobre isso. Quanto tempo você ficou atuando no mercado tradicional como terapeuta? Como hipnoterapeuta foram 5 anos. Caramba, e nisso você tava ali no consultório todos os dias e teve um momento na sua vida que você falou, não quero mais. Exato, não quero mais, Não quero entrar pro ficar digital. ouvindo o trauma das pessoas. Sim, é porque quando eu comecei era como se fosse um propósito, né? Eu acreditava, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar outras pessoas. Legal. Mas a partir do momento que eu comecei a ajudar em relação à ansiedade, estresse, problemas de relacionamento, começou a vir algumas experiências mais pesadas, então eu comecei a sentir mais e absorver mais essas sugestões que as pessoas me davam, né? Que você tá ali tratando a pessoa, mas ao mesmo tempo você também entra naquele estado. Então é um compartilhamento, né, de emoção. E aquilo foi me afetando a ponto de eu falar, talvez não seja isso, eu não quero mais trabalhar com pessoas que têm problema especificamente. Eu quero ajudar pessoas que querem crescer. Foi quando eu tive a ideia de simplesmente, vou deixar um pouco isso de lado e vou focar mais na área de renda extra, ajudar as pessoas a terem realmente um crescimento financeiro que acaba que é o princípio, né, para que a pessoa consiga melhorar de vida também. As pessoas normalmente elas buscam se melhorar como pessoas ou se desenvolverem como pessoas, no final das contas, para ganhar mais dinheiro, para poder alcançar outros patamares na vida, de sucesso e tudo mais. Aí você foi no cerne da questão já. Sim, até porque a independência financeira ajuda a pessoa a ter mais conhecimento, ela vai estudar mais, consequentemente vai melhorar mais a qualidade de vida, vai ter mais tempo para cuidar da saúde, então tá tudo, de certa forma, relacionado com isso, né? Justo. E quando você começou ali no YouTube, como é que foi pra você meio que sair de uma área de atuação meio que dos bastidores e começar a botar a cara e começar a ser um expert, né, digamos assim, porque hoje você também se tornou um expert ali dos seus próprios produtos e treinamentos. Como é que foi pra você esse desafio? Para mim foi assustador. Porque você era tímido, né? E você Sim. foi se desenvolvendo. Exato. Eu que gravava os meus vídeos, colocava em algum lugar na pracinha. Então, tipo assim, até o lugar, eu não tinha um lugar pra gravar definido. Eu comecei a gravar em praças, eu levava a câmera, colocava lá o tripé. Depois, alguns amigos meus começaram a me ajudar com isso, né? E no começo era extremamente complicado, até porque não tinha, assim, alguma referência de alguém que fizesse isso. Daí eu fui um dos primeiros que começou a falar de hipnose na internet, né? Caramba. E foi na cara e na coragem mesmo, e a partir do ponto que eu fui gravando, cada dia foi se tornando mais fácil e de acordo com a constância indo, até que eu peguei um pouco do jeito. Sabe uma coisa em comum que eu vejo dos nossos convidados aqui no QuickCast, Bruninha? É que as pessoas, elas se tornam muito boas no que elas são a partir da repetição daquilo. Sim, Parece óbvio, mas é legal dizer pra que você entenda que não existe hack Não. ou fórmula mágica que vai fazer você, do nada, ter coragem de gravar um vídeo ou aparecer na internet vendendo seu infoproduto. É a repetição daquilo que vai te levar à excelência. Exatamente isso. Não Esse é era isso? o ponto que eu ia falar com você. Repetição leva à excelência, né? E aquele ponto que eu comentei também semana passada com o convidado que estava aqui. Até você ser excelente, você vai passar por vários processos. Então, da excelência, você vai ser bom, você vai ser ruim, mas você tem que começar. Exato. E foi justamente isso. Comece, né? Você começou ali na pracinha, gravando na pracinha, até você se profissionalizar ainda mais e talvez melhorar ali a qualidade dos seus vídeos, coisas do tipo. Mas você pelo menos teve a iniciativa de começar, não é mesmo? Comece com o que você tem, com a ferramenta que você tem, não se importa de ficar, eu vou comprar a câmera perfeita pra começar, tem que ter um estúdio perfeito. Não, você vai do jeito que tem, com as coisas que você tá ali, que é o que vai te fazer destravar. Perfeito. E quando você começou a falar sobre vendas na internet, né, no digital, falar sobre nicho, né, de renda extra, o que te fez seguir ali pra começar a falar sobre produtos de low ticket? É porque, na verdade, low ticket é mais fácil de vender, principalmente no começo, né? Quando você ainda não tem uma autoridade naquele nicho. Então, qualquer tipo de produto que você vai vender, quando você coloca ali um preço ali
de 297 para baixo, 147 ou mesmo 47 reais, é muito mais fácil você começar a vender esses produtos e, consequentemente, com a quantidade de clientes que vai entrando, com a quantidade de reviews, de depoimentos que você vai ganhando, você ganha autoridade para conseguir vender produtos mais caros. Então, é um processo, de certa forma, lógico, facilita. Inclusive, pegando um gancho do que você está trazendo aí pra gente, você desenvolveu uma técnica onde é possível identificar se o produto vai vender, vai dar bom ou não, antes mesmo de gravar as aulas, não é isso? Sim. Que técnica é essa, Marcelão? Na verdade, é uma técnica muito simples, porque você define as headlines. As headlines geralmente é a coisa mais importante que vai chamar a atenção da pessoa. Então, em qualquer nicho, por exemplo, você vai falar de renda extra, você escreve lá, ganhe dinheiro com X, ou ganhe dinheiro com Y. E quando você coloca no Facebook para fazer um anúncio, você vai ver quais são as headlines que chamam mais atenção, qual geram mais CTR, ou seja, quais geraram mais cliques. Então, consequentemente, eu sei qual a headline que chama mais atenção e eu crio um produto desse. Então, por exemplo, o último teste que eu estava fazendo, eu queria criar um produto ensinando a pessoa a fazer a primeira venda em 24 horas. E eu estava testando, faça a sua primeira venda em 24 horas. E o outro teste que eu fiz faça uma venda por minuto. E uma venda por minuto teve um CTR muito maior do que faça a sua primeira venda em 24 horas. Então, eu já vou criar um produto que seja associado com essa headline que eu sei que já teve sucesso. Então, eu já sei que o produto vai chamar atenção, que as pessoas têm interesse. Legal. Aí depois o próximo passo é só você estudar realmente o público-alvo para que você consiga mostrar para ele que o seu produto é capaz de dar exatamente aquele desejo que ele tem. E como é que funciona esse processo de estudo? Porque o que a gente vê muito aqui é que a pesquisa, para alguns produtores sim, para outros não, né? A gente já teve até o caso, eu falei, a pesquisa é muito importante. Na verdade, não é importante não. Sim. Então, depende do modelo de negócio. Mas como é que funciona esse processo de estudar o público-alvo? Você roda algum tipo de pesquisa? Você faz pesquisas nos canais e nas plataformas onde esse público mais se encontra ou usa? Sim. Sim, existem duas formas de fazer a pesquisa. A forma preguiçosa e a forma estratégica, que realmente você tem que aprofundar mais e criar um perfil psicológico do seu avatar, que é o seu público-alvo, né? A forma preguiçosa é entrar no ChatGPT e falar, olha, eu preciso que você se comporte como um analista de perfil psicológico e me mostre um avatar de pessoas que estão procurando ganhar dinheiro rápido na internet. Eu quero que você monte para mim uma tabela mostrando os desejos, as aspirações que essas pessoas têm, quais são os benefícios que eu posso colocar, que elas estão procurando. Então, automaticamente, o ChatGPT já vai conseguir fazer esse perfil psicológico de certa forma básico, mas com algumas informações importantes para que você esteja começando a criar o produto. Agora, a forma mais profunda é simplesmente entrar, por exemplo, em canais do YouTube, vídeos do YouTube que sejam relacionados à renda extra, e você vai lendo os comentários e vai anotando quais são as coisas que as pessoas falam que são determinantes para que elas obtenham aquele resultado, desejos que elas expressam que é um padrão, né, que você consegue ver em vários comportamentos. Por exemplo, renda extra. Todas as pessoas que querem entrar em renda extra geralmente não querem aparecer, querem algo rápido. Então, são características primárias, né, do desejo humano que você pode usar como benefício no seu produto. Mas é claro que, de acordo com que você entra mais e pesquisa mais a fundo, você consegue encontrar desejos que talvez não estejam tão claros, como, por exemplo, quem procura renda extra geralmente também tem problema, por exemplo, com relacionamento, a pessoa ali tem problema no casamento e ela sabe que se tivesse mais... Muitas vezes a gente briga, né, no relacionamento quando não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, não tem como sair, não tem como... E uma coisa, por exemplo, é o desejo de ganhar dinheiro para ter paz no relacionamento. Então são coisas... É uma coisa muito mais... É um desejo visceral, né? Tipo assim, existe o desejo bonito, que a pessoa fala, eu quero ter mais dinheiro pra, sei lá, pagar minhas contas, ou então comprar um carro, enfim, e complementar minha renda. Mas no final, o que pulsa nele é uma coisa muito mais profunda, que aí, pra você descobrir, exige um pouco mais de pesquisa também, do perfil do público. Exatamente. E você faz essa pesquisa olhando mesmo os vídeos relacionados ao assunto que você está procurando, né? E vendo os comentários e anotando quais são as coisas que ali chamam mais atenção, quais são as dores que as pessoas estão passando, quais são os desejos. Muitas vezes isso é um padrão. Você vai ver várias pessoas escrevendo a mesma coisa, só que talvez de forma diferente, mas a mesma coisa, né?
Legal. No final, você fazer análise de dados é tudo dentro da tua operação, né? Sim, dá mais trabalho, mas é Mas como você... mas Mas aí, você até comentou sobre... Desculpa te cortar, Imagina. Bruninha. Concluir a sua ideia. Sim, vai lá. Não, pode ir. Ah, tá. Você falou da forma preguiçosa de usar o ChatGPT, mas você acha que ele é um aliado na hora de fazer esse tipo de pesquisa? Porque eu penso que sim, apesar dele resolver muitas coisas, dependendo do prompt de comando que você coloca ali, ele pode ser um aliado na hora até de fazer essa pesquisa mais profunda, não pode? Sim, as pesquisas primárias é mais fácil. As pesquisas profundas você tem que entender um pouco de engenharia de prompt para conseguir aprofundar mais em relacionado a essas pesquisas, né? Porque a maior parte das pessoas que usam o ChatGPT, ela simplesmente escreve o que quer. E não é exatamente assim que funciona. Você precisa falar para ele primeiro a personalidade, por exemplo. Eu quero que você haja como um copywriter. Eu quero que você haja como algum analista de dados, para criar o perfil psicológico. Então, você tem que primeiro setar a personalidade dele, depois você começa a fazer perguntas. De acordo com o que você vai fazendo perguntas, ele consegue ir aprofundando. Então, você tem que ter um certo conhecimento para poder ter uma pesquisa melhor usando o ChatGPT. Aí eu fico perguntando, eu entendo... Muitas vezes o ChatGPT realmente, como você falou, é um grande aliado, mas será que a forma preguiçosa, no caso, ele não daria respostas muito genéricas que todo mundo tá acostumado a ter e ele não estaria te dando bons resultados quanto a pesquisa profunda te daria, né? Sim, com certeza. Depende do prompt. Depende do prompt. Mas se você usar, por exemplo, um você prompt... olhando no início, né, no básico, são os desejos primários que estão bem claros, né, para todo mundo. Mas os desejos mais profundos, você tem que fazer uma pesquisa, exatamente, realmente. até para você usar o ChatGPT, para você ter essa profundidade de pesquisa baseado nos dados que ele entrega, você também tem que ser profundo no prompt. Então, você tem que, de qualquer forma, entender, trazer uma riqueza ali de input, né, para ele, de Por dados. isso que é mais fácil você pegar ali o YouTube mesmo e destrinchando comentário por comentário, que vai dar bom. Da forma antiga de ser feito pesquisa. Como os maias e os incas faziam. Mentira. No analógico mesmo. Exato. E falando um pouco mais sobre esse seu processo, como é o seu processo de desenvolvimento de um produto de baixo custo? Basicamente, depois que você tem um entendimento do seu público-alvo, né, você seta quais são os benefícios que vão chamar mais a atenção, que são o que as pessoas estão procurando em relação àquilo. Por exemplo, a pessoa quer fazer vendas rápidas. Ela prefere que a venda seja sem aparecer, prefere que a venda seja sem equipe, porque geralmente quando a pessoa está começando, ela não tem equipe, não quer fazer vídeo, nada complicado, ou seja, quer uma estratégia mais rápida, uma estratégia mais direta. Então, você sabendo quem é o seu público-alvo, você consegue falar exatamente a linguagem que ele está procurando. Então, é como se você entendesse mais sobre ele mesmo do que ele. Então, você consegue entregar exatamente o desejo que ele está procurando. E dessa forma, é muito simples fazer venda. Você nem precisa ser exatamente um super copywriter. Basta pegar algum modelo de página que funciona e colocar os benefícios, as dores exatamente também da mesma forma. Então, você criando uma página de venda já é suficiente para vender um produto de low ticket. O produto de low ticket você não precisa tanta complexidade, fazer um vídeo ou uma estrutura de lançamento. Não é necessário tanta complexidade na estrutura. Você acredita que no momento em que nós estamos vivendo hoje do digital, estamos gravando esse podcast em março de 2024, onde o mercado está totalmente muito mais sofisticado, muito mais profissionalizado. Profissionalizado é uma palavra que existe? Ou profissional? Acho que profissionalizado existe, Profissionalizado. Né? Se não existir, galera, comenta aí pra nós que a gente... No próximo podcast Enfim, a gente se... Nós vivemos um momento agora que o mercado está muito mais profissional e sofisticado. Você acredita que ainda assim é possível fazer algo simples se tratando de produtos low ticket? Tipo assim, você não precisa ser um copywriter, mas você precisa entender dos princípios de uma boa copy, dos fundamentos. Você acredita que mesmo vivendo num momento mais sofisticado, é possível criar um produto low ticket, conseguir vender e ter um bom faturamento? Sim, até porque, como o teste que eu falei, é bom você fazer um teste antes de anúncios, de headlines, para ver exatamente aquilo que está chamando mais atenção. E geralmente uma headline que chama mais atenção, ela tem algum mecanismo diferenciado. Então é o mecanismo que vai fazer com que o seu produto tenha mais acessibilidade, gere mais desejo de compra. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa está acostumada a ver robô de Pix, robô de não sei o que lá. E quando você fala um mecanismo diferente que não usa, por exemplo, a palavra robô, você automaticamente gera um desejo novo, porque a pessoa fala, isso eu ainda nunca vi, isso eu nunca testei. Eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com a voz.
eu chamo de voz lucrativa, eu falo que a pessoa vai ganhar royalties. E o que eu ensino é como a pessoa ganhar dinheiro através do YouTube. Ou seja, através de canais dark. Se eu falasse, olha, ganhe dinheiro com o YouTube, eu não venderia tanto quanto falar ganhe dinheiro com a voz. Porque voz é um mecanismo que poucas pessoas falam. Então gera mais desejo, a pessoa fala, nossa, isso eu nunca vi ainda. Genial. Voz lucrativa é genial, vamos concordar. Eu nunca tinha pensado nisso. E, de fato, o que você trouxe é muito importante porque traz exatamente essa clareza sobre sofisticação, né? Você não tá usando mais um termo que já tá manjado e coloca outro no lugar que não tá mentindo sobre o que o produto realmente entrega. É só a forma de falar que mudou ali. Exatamente. Esse lance da copy é muito comunicação de fato, né? Como total. você se comunica com o seu público e quais termos usar para envolver ele dentro da copy. Isso é magnífico. Agora, o que você entende e enxerga que um produto de low ticket precisa obrigatoriamente ter para se diferenciar no mercado hoje em dia? Primeiro, um mecanismo e também qualidade pós-venda, né? Que é extremamente importante. Se as pessoas fazerem o curso, não conseguirem ter resultado, não conseguirem alcançar aquilo que você está oferecendo, você também não consegue fazer o upsell, que são as estratégias que vão te gerar retorno realmente. Porque o low ticket, ele serve como um produto de entrada. Nem sempre ele vai conseguir te trazer um lucro imediato. Então, você precisa criar um produto que sirva, né, como uma escada para que você tenha um crescimento do aluno em sua jornada. Então é extremamente importante pensar no produto inicial como sendo parte da jornada para que o cliente possa ir escalando em níveis e, consequentemente, você poder ir cobrando mais caro e gerando mais valor para ele. Perfeito. Aproveitando que você está falando sobre isso, lá no seu site de treinamentos, você justamente tem uma parte que você fala que você ensina as pessoas a criar um sistema de vendas. Então, aproveitando esse gancho sobre escala, né? Como é que você ensina a galera a criar um sistema de vendas que seja previsível e escalável? Olha, a parte mais fácil, né, o modelo mais simples para que a pessoa tenha resultado com o menor esforço possível, que muita gente ainda não sabe fazer um site, não sabe fazer vídeo, então toda essa estrutura é um pouco complexa. É por isso que eu realmente recomendo para a pessoa que está iniciando começar com o Instagram Dark, que para mim é a forma mais simples. Só que muita gente não sabe aproveitar muito bem o Instagram. As pessoas acham que o Instagram é simplesmente para colocar a sua foto, colocar alguns anúncios lá do produto, colocar a sua vida como tá indo. Não é isso que as pessoas estão procurando. Quem tem um problema ou quem está procurando um assunto específico, você tem que saber fazer a comunicação correta para que você consiga atingir ela. Então, o ideal é que você tenha um Instagram onde você coloque no mínimo 6 a 9 posts estratégicos. Esses posts podem ser em texto ou mesmo em vídeo, falando exatamente coisas que aquele nicho procura. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram simplesmente ensinando as pessoas como ganhar dinheiro com a voz, e cada um dos posts são focados, olha, com a voz, quais são os nichos mais lucrativos para ganhar dinheiro com a voz, quais são as plataformas que te pagam para você receber em royalties. Então, são posts específicos que direcionam para um nicho, né, para minha persona, para o meu público-alvo, e tendo esses posts, tendo esse posicionamento, que na verdade é exatamente isso. Você cria um posicionamento estratégico mostrando que você é especialista nesse assunto. Então, quando você tem um Instagram preparado dessa forma, você cria uma sensação de autoridade, ou seja, você é especialista. Então, a pessoa vai começar a confiar em você. Sempre que ela tiver alguma dúvida relacionada ao nicho, ela vai procurar informação lá no seu Instagram. Agora, como que você transforma isso em cliente? Você tem que pensar que o seu Instagram é como se fosse uma micropágina de vendas. E o bom do Instagram é que, por ser da própria plataforma da Meta, você não vai ter muito problema de bloqueio, de contingência. Basta você fazer os anúncios impulsionando ali mesmo no começo, você vai conseguir atrair seguidores. Ou mesmo fazer anúncios para mensagem, responder a pessoa no DM. Você já consegue fazer vendas. Mas uma coisa que pouca gente faz é fazer oferta todos os dias através do Stories. Então, você não precisa nem fazer um vídeo no Stories, mas colocar todo dia uma oferta em anúncio. Olha, estou procurando pessoas que queiram ganhar dinheiro com a voz, ganhar de tanto a tanto por mês, gastando 20, 30 minutos por dia. Então, quando você faz uma oferta todo dia, os seus seguidores vão começar quando ele tiver interesse, né, ele vai querer saber mais. Então, ele entra em contato, manda um DM ou mesmo clica no link que você coloca lá no Stories.
Você falando sobre essa questão do Instagram Dark, eu já vi um produtor falando sobre isso, que ele tem alguns Instagrams que ele faz posts aleatórios assim, ele começa a vender. Mas a minha dúvida é, como você consegue gerar confiança sendo que você não tá aparecendo ali no Instagram? Como é que você consegue fazer com que as pessoas realmente entendam o que você faça e queira comprar de você, sendo que pessoas se conectam com pessoas e você não tá ali aparecendo? Como é que isso funciona? Exatamente através do conteúdo, porque quando você tem um estudo apropriado do seu público-alvo, da sua persona, você sabe exatamente quais são os desejos, as dores, quais são os problemas que eles estão enfrentando. Então, os seus posts estratégicos, o seu posicionamento tem que ser exatamente para mostrar para eles que você sabe o que ele está passando e você consegue entregar a ele exatamente o que ele quer para alcançar aquele resultado X. Então, é a comunicação que você usa, as headlines que você usa em cada post, que vão fazer a pessoa entender, não, esse cara aqui, ele sabe que eu tô passando, eu já tive esse problema aqui, ó, minha lead tá cara, esse cara aqui tá escrevendo que dá pra baixar a lead. Então, dependendo do nicho, né, basta que você tenha um estudo apropriado realmente e saiba escrever e posicionar mostrando que você é autoridade. Até pra Instagram Dark, onde você não necessariamente mostra o seu rosto, é preciso ter um nível de conhecimento muito, muito profundo sobre algo que você quer vender. Hoje em dia não tem como mais você só colocar um link lá na bio e achar que fazer um stories. Como está o seu dia? Está ensolarado ou está chuvoso? E aí no próximo stories você vai lá e lança o link do nada. Não é assim, não funciona. Mas já funcionou. Já funcionou. Antigamente funcionava. Hoje você tem que ter uma especificação da sua linguagem, né? Tem que ser muito direcionada para a persona que você quer ajudar. Nesse Instagram Dark, você pega, por exemplo, vídeos que talvez estejam funcionando na gringa relacionado ao seu nicho e você modela pra você conseguir criar conteúdo sobre aquilo? É uma forma sim. Legal. Mas você também, olhando pelas pesquisas do YouTube, por exemplo, você fala, a pessoa tá lá, né, procurando vídeos de renda extra, e você vê a pessoa escrevendo, por exemplo, eu tenho dificuldade para fazer um site. Aí você coloca no seu Instagram, né? Crie site rapidamente, sem precisar de programação, usando tal coisa. Então, é esse tipo de pegada que vai atrair as pessoas certas. Você consegue, por exemplo, dizer se em algum desses Instagrams Darks você conseguiu criar uma base de forma orgânica ou foi sempre impulsionando? Sempre impulsionando para facilitar. Claro que a estratégia funciona de forma orgânica, mas é muito mais devagar. Então, quando você faz impulsionamento, automaticamente você escala mais rápido, né? Principalmente porque quando você não mostra o seu rosto, fica um pouco mais difícil você crescer no orgânico, né? Fica mais fácil quando a pessoa se posiciona como expert em determinado assunto. Por isso que hoje a gente vê que tem crescido muito o movimento de líderes de comunidade ou ser o próprio influencer do seu produto, porque como a gente falou um tempo atrás, pessoas se conectam com pessoas. Logo, se essa pessoa tem uma comunicação alinhada, ela se comunica muito bem com a audiência dela, ela tende a crescer mais rapidamente com o orgânico. Mesmo assim, ainda é um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado. Quando não aparece, então, acho que é demorado quase parando, né? Tem que dar uma impulsionada. Uma coisa que funciona muito bem também é você saber aproveitar brechas de mercado, porque se você está estudando um nicho específico, você vai encontrar vários especialistas geralmente falando a mesma coisa. Então, por exemplo, tem um produto de produtividade onde eu falo, olha, eu sou contra a cultura da hiperprodutividade, porque todo mundo fala, acorde cedo, trabalhe enquanto eles descansam, estude enquanto eles dormem, e eu já não acredito nisso, porque eu acho que é estressante você ter uma vida onde você tem que fazer tanto esforço para conseguir ter resultado. Então, eu falo nisso, olha, você adquirindo a minha mentoria, você vai conseguir ter resultados com pouco esforço no seu dia. Então, isso é uma brecha de mercado, é aproveitar o que as outras pessoas falam, que as pessoas já têm de crença, e falar, olha, não precisa ser assim, tem outra forma de fazer isso. Agora, um ponto legal que você tocou um tempo atrás aí é sobre você cuidar da próxima etapa da jornada do seu cliente, né? Ou seja, você pode pensar em criar um produto low ticket, mas você também já tem que pensar na estratégia como um todo para entender qual é o próximo passo, o que ele vai buscar, ou então criar um desejo nele de comprar uma próxima solução de você. Pensando na jornada do cliente, você faz over delivery para as pessoas que já compraram de você uma vez? E se sim, como você faz isso?
Geralmente você oferta alguns bônus a mais, né? O bônus geralmente valoriza a oferta. E você sempre pensa no próximo problema que ele vai encontrar. Então, por exemplo, a pessoa começou a ganhar dinheiro. Quando ela tiver dinheiro, por exemplo, um nicho de renda extra, qual que será o próximo problema? Ela vai ter problema com contador, vai ter problema, vai precisar de um CNPJ. Então, é um outro bônus que você pode oferecer que funciona muito bem como over delivery, que a pessoa vai falar, nossa, ele realmente entende disso, tá me ajudando de verdade. A pessoa vai sentir a reciprocidade, né? Saber que você realmente está querendo ajudar ela a alcançar aquele objetivo. Então fica muito mais fácil você fazer uma oferta depois. E também tem a sequência de jornada do produto, que é do cliente, que é natural, que é, por exemplo, o primeiro produto é um produto de você ensina a pessoa a fazer. O segundo produto, geralmente, é um produto onde você faz com a pessoa. E o terceiro produto pode ser um produto onde você faz para a pessoa. Então, um infoproduto, uma mentoria e um serviço. Sendo cada um mais caro que o outro. Justíssimo. Que massa essa escadinha, muito sim. bom. E como você trabalha com um produto de low ticket, eu acredito que você tenha uma estratégia aí para manter sempre uma lucratividade alta. Então, quais estratégias você usa para conseguir ter um bom ROI? O ROI vem exatamente dos produtos posteriores, porque o produto de entrada é só para pagar o tráfego, geralmente. Eu não tenho exatamente retorno lucrativo no produto inicial. Sim. Claro que quando você começa, quando você faz um mecanismo novo, você consegue ter um retorno em lucro, mas não é tão expressivo quanto você começa a colocar produtos de mentoria ou oferecer serviços de alto valor, o que consequentemente faz sua lucratividade aumentar muito. E o legal de ter essa esteira de produtos é justamente porque muitas vezes as ideias da criação dos produtos posteriores vêm dos próprios alunos, né? Exatamente. Que eles vão pedindo, às vezes demandas, as demandas vão surgindo justamente daí, né? Você não precisa nem muitas vezes se preocupar em pensar em criar, porque ele chega lá pra você, mas tá faltando isso aqui, você tem isso aqui pra me dar? Aí você vai lá e cria outro produto, isso é muito legal. Diga. Sempre numa quantidade de pessoas, tem alguém que vai querer ter uma experiência mais íntima, de ter um acompanhamento, uma orientação. É nesse ponto que você pode oferecer ali uma mentoria que vai gerar muito mais retorno. E eles compram, né? Independente, assim, do preço. Se você começa a fazer um high ticket ali, ele vai já comprar. comprou de você uma vez, a Você probabilidade confia. dela comprar de novo é muito maior do que você ir só na audiência fria. Agora, pensando na comunicação como um todo, Marcelo, você até falou aí que não é que você precisa ser um bom copywriter, mas você precisa entender do seu público-alvo para se comunicar com ele da forma exata. Como é que você estrutura as suas copies hoje em dia? Você usa os dados que você já tem sobre o seu público e vai trabalhando essa comunicação em cima das dores e desejos? Ou você usa um template específico e só vai formatando, né, otimizando de acordo com as necessidades? Olha, como copy eu sou o rei dos templates. Eu tenho até um aplicativo onde eu guardo todos os bons templates de copy que eu venho encontrando na minha jornada. Tô ali olhando alguma coisa no Instagram, vi um anúncio, gostei dessa headline aqui, eu vou lá e salvo. Você tem um swipe file rico. Exatamente. Existem sites para você comprar esse tipo de templates prontos? Ou é justamente indo na raça ali procurando? Existem alguns, eu mesmo tenho um aplicativo onde eu vendo, que é o Copywriter Lab. Legal. Você tem um aplicativo onde você vende templates de copy. Sim. Mas cada template é relacionado a um nicho específico? Como é que funciona? Alguns templates são mais abertos e alguns são relacionados a nicho específico. Meu software ele tem uma lista de gatilhos mentais com vários exemplos, tem uma lista de VSLs com vários exemplos, e eu deixo alguns espaços em branco para a pessoa preencher de acordo com a informação do produto dela, o que facilita. Nossa, eu queria muito ver esse template, porque eu queria muito ter a visibilidade, sabe? De como é a estrutura perfeita dele, entende? Inclusive, você foi criando esse aplicativo baseado nas suas experiências como copywriter? Você foi, documentando tudo o que dava certo e estava funcionando e aí deixando disponível no aplicativo para as pessoas? Sim, na verdade começou como um aplicativo exclusivamente meu, era para guardar... Para ser o swap file mesmo. Para mim, de acordo com o que eu vi que eu fui acumulando muita coisa, aí eu pensei, eu posso vender também, né? Que massa! E falando nessa questão de copy, como é hoje o seu processo para fazer uma pesquisa de público? A minha pesquisa de público é mais no YouTube. Eu sempre entro em comentários dos vídeos do nicho que eu tô procurando e vou lendo, tentando encontrar quais são os pontos que as pessoas falam que são dores e desejos. Para mim, são as coisas principais que influenciam no comportamento humano. Porque o ser humano, ele é movido por duas forças primordiais, que são forças instintivas, né? Fugir da dor ou buscar prazer. Então, quando você conhece quais são as dores e os problemas que a pessoa está enfrentando, e quais são os desejos e os sonhos que elas têm, você consegue automaticamente
falar de uma forma que convença com mais persuasão, né? Isso é muito legal. A gente estava falando até no almoço sobre comportamento humano. Que se você, de fato, se você conhece muito de comportamento humano, é muito mais fácil de você convencer a pessoa com persuasão, entendendo dores e desejos, a fazer o que você quer que ela faça. Seja vender um produto, ou sei lá, seja pedir um desconto. Se você manja de comportamento humano, você consegue descontos mais fáceis aí. Agora, assim, com toda a sua experiência, Marcelo, quais são os erros mais comuns que você vê até no meio dos seus alunos, dos seus mais de 10 mil ou 30 mil alunos? 30 mil alunos. Mais de 30 mil alunos. Que você vê que é comum eles cometerem na hora de escrever copies. Primeiro, a pessoa não ter uma facilidade com a escrita e não saber aprofundar realmente na pesquisa e saber... a pessoa tem que ler, né? Tem que ter uma certa facilidade com redação para conseguir escrever de uma forma que gere persuasão. Claro que os templates facilitam, exatamente, eles estão aí para isso. Mas muita gente tenta fazer ali, peguei um vídeo ali, eu achei legal, e tenta fazer uma modelagem usando mais ou menos aqueles conceitos, e nem sempre o que você modela em um nicho funciona em outro. Então, esse que é o ponto que falham muito. Às vezes a pessoa pega um vídeo ali legal de um nicho, e ela tenta aplicar no dela, só que os desejos, as dores são diferentes. E é por isso que muitas vezes, às vezes não funciona. Você acha que o ChatGPT é um bom copywriter? Se você souber usar os prompts certos, sim, facilita muito. Justíssimo. E depois de criar um produto e fazer toda a copy dele, é a hora de escalar. E a gente sabe muito bem que você também é um especialista em tráfego direto. Hoje, quais são os componentes essenciais que você vê e você recomenda fazer dessa forma dentro de uma estrutura da sua campanha para que ela seja bem sucedida ali e tenha sucesso? Olha, primeiro, testar muito anúncio. Existem vários modelos diferentes de testar anúncio em formato de notícia, em formato de headline, em formato de gerado por cliente, como se fosse um depoimento. Então, existem vários modelos de anúncio diferentes que você pode ir testando para ver quais vão gerar um retorno, uma taxa de clique maior e, consequentemente, um retorno maior em vendas. Então, é teste realmente, é teste. Não tem como eu falar assim, esse modelo aqui funciona. Dependendo do nicho, funciona bem. Dependendo do outro, não. Então, você tem que... Eu tenho um swipe, né, de anúncios e eu vou sempre adaptando para ver qual modelo que funciona melhor. Quantos testes criativos você roda até validar ali a sua oferta? Olha, eu chego a testar 14, 7 anúncios por semana. Caraca. Justo. E quantos desses vingam? 2, 3. Olha isso. E por um prazo, né? Sim. Tem um prazo de validade também. Quanto tempo demora pra saturar um anúncio teu? Teve anúncio que já durou mais de 6 meses, mas tem anúncio que geralmente é 2 semanas, 3 semanas. Esses criativos, eles são feitos em vídeo? Tem vídeo, tem imagem, você tem que testar tudo. Entendi. O que você tem percebido que hoje tem funcionado mais pro nicho de renda extra? Depoimento de cliente, falando que obteve um resultado. Então, depoimentos feitos por pessoas que tiveram resultado com o produto em ambiente normal, não aquele depoimento criado. Artificial, exatamente. Isso faz sentido, porque se a gente tá no mercado sofisticado, as pessoas vão acreditar mesmo no gatilho da autoridade, né? Que a gente tava conversando no almoço. Falando nessa questão de gatilhos, quais gatilhos você mais usa ali pra despertar? Eu sei que curiosidade é algo mais usado pela galera, mas tem algum outro que você costuma usar e que dá muitos resultados? Promessa ainda funciona muito bem. Então, fature tanto, em tanto tempo, sem tananã. Essa funciona muito bem ainda. Autoridade. Realmente, esses assim eu não consigo lembrar bem, mas é mais seguindo o swipe eu consigo ir adaptando de acordo com o que tem. Justo, boa. Você faturou 1 milhão na QuickFi recentemente, inclusive tá aqui por causa do prêmio de 1 milhão, parabéns. O que você pode elencar como sendo os elementos essenciais que fizeram com que você faturasse esse valor na plataforma? Primeiro, uma tentativa contínua de estar sempre tentando melhorar os pontos falhos. Então, às vezes, você usa uma página de venda ou usa uma VSL, então você tem que ver qual que é a taxa de conversão. Será que tem como eu melhorar 1%, 2%?
Os anúncios, então, qual é a taxa de clique? Será que eu consigo melhorar 1%, 2%? Então, você tem que fazer o checkout, está convertendo tanto. Será que eu consigo melhorar o checkout? Que imagem que eu posso colocar aqui? Que depoimento que eu posso colocar aqui? Você tem que estar sempre pensando em quais são... Você tem que ter, primeiro, um controle de todos os números, né? Você tem que saber quais são os números do seu negócio e procurando forma de estar constantemente melhorando esses números. Para mim, é o principal. Por falar em... Vai, Diga. Vai de cara. Por falar em números, quais são as métricas que você considera sendo essenciais para ficar de olho uma vez que você trabalha com tráfego direto, por exemplo? Olha, taxa de clique, o Porque custo diz por clique. respeito ao criativo, à qualidade do criativo? Sim, taxa de clique, custo por clique, o ROI, quanto está dando de retorno, a quantidade de player da VSL, quantos players está tendo na VSL, qual que é a quantidade de retenção no pitch, quantas pessoas clicam para assistir o vídeo, quantas pessoas chegam na hora do preço, quantas pessoas clicam para ver qual é o preço, e também quantas pessoas você consegue recuperar através das ferramentas, as pessoas que entraram, se interessaram, mas não compraram, você tem que também correr atrás para conseguir recuperar. Você faz remarketing, então? Sim, eu utilizo uma ferramenta que ela manda mensagem no WhatsApp sempre que a pessoa entra no checkout. Então, a pessoa entra no checkout, preencheu os dados, mas não comprou, teve algum problema ali, o cartão não funcionou, ou mesmo ela desistiu, ou esqueceu, ou teve que fazer outra coisa, né? Então, automaticamente, o meu sistema manda uma mensagem no WhatsApp falando, olha, você entrou ali, mas esqueceu de completar o carrinho. Tá perdendo uma grande oportunidade, olha Legal. só. Aí, se ela não fizer a compra, amanhã eu falo, olha, novamente, você tá esquecendo aqui, tem esse benefício, olha só o depoimento desse fulano aqui, ganhou tanto. E se ela não responder de novo, eu falo, olha só, você poderia ter um desconto, você quer um desconto para poder... Então, você tem que realmente forçar um pouco, ser agressivo, porque se o seu produto funciona, se você acredita que você pode ajudar outras pessoas, eu acredito que você tem que ser agressivo na venda, porque outras pessoas serão. E muitas vezes você vê golpes rolando na internet onde as pessoas são extremamente agressivas e pessoas que têm um produto de qualidade não conseguem ter aquele nível de agressividade para fazer a pessoa entrar no seu produto. Então eu acho que é importante você ter essa mentalidade também. Perfeito. E Eu falando um concordo pouco com mais isso. sobre você como mentor, eu tava dando uma olhada no seu site. Eu adoro entrar no site dos produtores que vêm aqui, porque Isso eu é aprendo. ótimo. Sim, eu aprendo muitas coisas. Inclusive, você tem lá uma parte que você fala sobre atendimento personalizado. Hoje, como é que você faz pra conseguir dar um atendimento 100% de excelência ali pros seus mais de 30 mil alunos no WhatsApp? Atendimento, eu tenho uma automação, né, para os produtos de low ticket. O meu suporte, né, meu foco mesmo são nas pessoas que são mentoradas, Sim. que entram para a segunda parte. Eu tenho uma reunião semanal onde eu dou a aula e realmente respondo todas as dúvidas. E essas dúvidas mais frequentes eu coloco na minha automação de WhatsApp para facilitar com que os clientes que tenham o low ticket consigam encontrar suas dúvidas mais fácil sem ter que ficar toda hora tendo que responder, né? Porque senão complica. Consegue dar nome a algumas ferramentas aqui pra otimizar os processos? Eu uso o Typeboot para automatizar o WhatsApp. Eu uso o Voxui para recuperação de compras, né? E o VTurb para aprimorar os vídeos. Show. São as ferramentas principais. E você trabalha praticamente sozinho, né, Marcelo? Tem algumas pessoas que te auxiliam, mas é mais freela, né, que você tinha comentado. Sim, principalmente a questão dos anúncios, né? Para criar em questão de imagem, ou mesmo anúncios onde eu não apareço. Então eu contrato filas para poder estar acelerando o processo de criação. Não tem que ficar fazendo tudo manualmente, né? Porque ninguém consegue cuidar de todo o operacional. Uhum. Então, eu acredito que tem que ser uma coisa onde qual é a sua especialidade, o que é mais fácil de fazer, né? Onde eu foco. E as coisas que eu não consigo fazer tanto tempo mais rápido, eu terceirizo. Então você acredita que ter uma equipe enxuta é o ideal dentro do digital? Pra mim, sim. Não acredito que seja pra todas as pessoas. Depende muito da personalidade. Isso que eu pensei. Depende da personalidade, depende do tamanho do negócio, Sim. depende da demanda, né? Hoje você se considera um líder, digamos, dentro da tua empresa, muito centralizador para quem você consegue gerenciar, porque você tem outras mãos, né? Você tem o gestor, mas você também tem os filas. Você considera uma pessoa centralizadora ou você consegue delegar com tranquilidade? Pro gestor eu delego mais. Agora, pros filas eu falo exatamente como eu quero que seja para que tenha
assertividade, né? Você já teve algum problema com algum freela? Tipo, algum já te deixou na mão? Porque já aconteceu aqui. Inclusive, durante a experiência, vocês acreditam? Uma produtora específica... Eu pisei no seu pé, desculpa. Uma produtora específica tava aqui jantando com a gente naquele restaurante maravilhoso que a gente vai de japonês. Perfeito. Vou deixar vocês curiosos, brincadeira. É o Do. E aí, nós estávamos conversando lá e não sei o que, papo vai, papo vem. Do nada, ela... Eu não acredito. O designer não vai entregar os meus materiais. Tipo assim, do nada, velho. E ela tava em lançamento. Tipo, o designer sumiu do rolê. Então, isso deve ser algo que, sei lá, quem trabalha com freela... eu espero que não, né? Mas pode ser que seja frequente. Já aconteceu contigo? O maior problema é baixa qualidade. Por isso, você tem que ser muito assertivo em falar, eu quero dessa forma. E se a pessoa não faz exatamente dessa forma, consequentemente, você não vai trabalhar com ela novamente. Mas esse problema de prazos, por exemplo, só tem quem trabalha com estruturas mais de lançamento, né? Porque você tem aquela data para ser atingida. Agora, quando você trabalha com perpétuo, dá ali para segurar um tempo, você vai fazendo os ajustes e dá para segurar tranquilo. É mais tranquilo. E falando sobre lançamentos, como foi seus primeiros lançamentos? Já passou algum perrengue ali na hora? Primeiro que a ansiedade, né? Você fica muito preocupado, será que vai vender? Acaba com a saúde mental. Como foi seus primeiros lançamentos, já que você era uma pessoa tímida? Desesperador. Você, esses primeiros lançamentos, você era o expert? Era dos produtos que você já aparecia? Sim, eu era expert. Como é que era o pitch de vendas? Era 3 vídeos, né, de apresentação, e no último vídeo já era falando, olha, tem essa oportunidade. Mas eu sempre escrevi o texto em um teleprompter, né? Então, a minha copy não é exatamente eu falando ao vivo. Quando eu fazia o lançamento, na época, não era normal as pessoas fazerem ao vivo, ainda era totalmente gravado. Mas eu digo assim, tipo, a forma de fazer o pitch de vendas na hora de você abrir o carrinho e lançar a solução, pelo que eu vejo das lives de lançamento que eu acompanho, tipo, tem que ter uma energia ali, o cara tem que estar ali trazendo a galera, né? Então, você era tímido, você teve problemas com isso nessa época? Isso aí eu entendi quando eu comecei a gravar vídeos. Você tem que ter uma presença, você tem que falar um pouco mais alto, tem que mostrar entusiasmo, porque se você não consegue mostrar entusiasmo sobre o produto que você está vendendo, consequentemente você não vai conseguir passar essa emoção ao subconsciente da pessoa. E você não consegue engajar, né? Exatamente, o contexto emocional é muito importante, então quanto mais emoção, quanto melhor você fala a respeito do produto, quanto mais você mostra que aquilo realmente vai ajudar de uma forma entusiasmada, isso ajuda bastante. Agora, claro, se a pessoa falar, não, mas é porque eu tenho um produto aqui, você não vai conseguir. Quem que vai comprar, né? A galera não vai nem assistir uma live dessa, aí fica complicado. Mas falando sobre seus desafios, são 12 anos de experiência, eu queria saber de você, qual foi o seu maior desafio quando você decidiu migrar ali do nicho de desenvolvimento pessoal, hipnose, e partir para esse nicho de renda extra, vendas? O maior desafio foi reposicionamento, até porque eu fiquei confuso sobre quem eu era, ou sobre o que eu estava ensinando, porque eu sempre tive ali ajudando as pessoas no nicho de desenvolvimento pessoal, e quando eu entrei em renda extra, eu não sabia exatamente como me posicionar. Eu vou mudar meu Instagram, eu vou colocar isso. Então, foi praticamente um recomeço. E quando você recomeça, as coisas sempre são um pouco mais difíceis, porque você tem que absorver tudo novamente, entender como que funciona aquele nicho, quais são as coisas que elas estão procurando. Então, o desafio foi esse, um reposicionamento mesmo. E qual foi sua maior virada de chave dentro do digital que te fez deslanchar e talvez sair de um resultado que você não tinha tanta previsibilidade, talvez tanta constância para ir para um resultado que você falou, uau? A minha maior virada de chave foi tráfego pago. Porque quando eu comecei criando canal no YouTube, eu fazia muito conteúdo orgânico. Então, quando eu entendi que o tráfego pago poderia me alavancar muito mais, aí foi quando os resultados realmente melhoraram. O poder do tráfego pago. Marcelão, temos algumas perguntas da caixinha de perguntas. Você topa responder pra nós? Eu falo Marcelão, tô achando que tô falando com Marcelo Xavier. Verdade. Eu chamo ele de Marcelão. Alô, Marcelo Gualberto. Você chamou ele de Marcelones. Eu pensei a mesma coisa que eu chamo o Marcelo de Marcelones. Eu falei, Bruna tá achando que tá falando com o Marcelo Gualberto. Eu chamo o Marcelo de Marcello. Vou começar aqui, Bruninha. Vai lá, Carolzinha. Vou começar aqui com Ferraz Sil Marketing. Boa tarde, Marcelo. Queria começar agora na KiwiFi, mas não sei em qual nicho eu devo começar. Você tem alguma dica sobre quais nichos estão funcionando atualmente? Nicho, os que mais funcionam é sempre relacionamento, saúde e beleza, né? Tudo que é relacionado a pessoa se sentir bem ou melhor. Então,
são os nichos principais. Mas é claro que você tem que escolher um nicho baseado no que você já tem facilidade ou no que você gosta mais de estudar, tem mais interesse. Porque, consequentemente, você vai trabalhar numa coisa que vai requer tempo e requer que você tenha uma atenção concentrada, né? Então é bom você fazer uma coisa que você goste, né? Perfeito. Ó, o Concordo. @Cleiton.Cabral. Você já sofreu com contingência? Se sim, como você superou esse desafio? Contratando um gestor. Simples assim. Eu não resolvi, eu tive que contratar alguém para resolver para mim. Inclusive, ele trabalha com você ainda? Sim, a Mayara. Legal. Ué. Ela. Desculpa, Oh. Mayara, achei que era um homem normalmente. Pergunta do Léo.Chaves Oficial. Marcelo, o que você considera uma boa contingência para nichos suscetíveis a bloqueio? Então esse problema de contingência é outra pessoa que resolve, mas você ter várias contas, né? E tá sempre testando anúncio para ver o que tá passando, o que não tá. E isso é uma questão de gestor mesmo. Você tem que, Boa. se você ainda não tem isso, é bom você fazer uma parceria, pelo menos, com o Uma gestor. pessoa que já né? tem a especialidade, né? Ó, @Rai_Souza99. Posso confiar em robôs de vendas automáticas? Não acredito. @mentoria_bilionária77. Como você venderia uma mentoria high ticket hoje? Eu começaria com um produto low ticket, posteriormente um produto high ticket. Para mim é a forma mais fácil. Mas é claro que se você usar um Instagram que não seja... Pode ser dark mesmo, mas mesmo não sendo dark, mostrando o seu rosto, se você tem a comunicação certa, falando diretamente pro avatar, pro fundo de funil, é mais fácil você vender mentoria também. Você consegue fazer isso usando simplesmente o Instagram, desde que a sua comunicação seja assertiva pro público-alvo. Perfeito. E pra gente finalizar aqui as perguntinhas, o @Junior.p. Como achar um bom mecanismo e apresentar ele de maneira atrativa na história da VSL? Olha, você encontra um bom mecanismo vendo o que é normal no mercado. Quanto mais alguém fala sobre alguma coisa, mais você sabe que você não pode usar aquele mecanismo. Então você precisa encontrar uma forma criativa de falar a mesma coisa, não usando aquelas palavras que as pessoas já estão acostumadas. Então essa é a melhor forma de quebrar o padrão, gerar curiosidade e, consequentemente, mais vendas. Perfeito. E aí, gostou desse episódio, Eu gostei Bruninha? muito, Carol, e você? Eu gostei muito. Você gostou do bate-papo, Marcelo? Foi ótimo. Que ótimo. Bem Eu tenho produtivo. certeza que a galera aqui de casa acompanhou. Gostou também. Deu pra pegar dicas e insights práticos que a pessoa vai pausar esse vídeo e vai aplicar, porque eu sei que vocês são da aplicação e não só do consumo aqui. E não terminamos, né? Não terminamos, Carol, Por quê? porque temos uma pergunta reflexiva e eu queria saber se você topa responder pra gente. Pode dizer. Então vamos lá, o que você gostaria de ter escutado no começo do teu digital que hoje você pode compartilhar pra quem tá começando nesse mercado? Olha, eu acho que você tem que ter ambição, desejo e fazer tudo o que é possível. Porque no futuro isso vai valer a pena. Tem uma frase que eu gosto muito que é tipo... É melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Se isso Então. daí fosse um anúncio, eu clicava. Yes. Eu clicava e eu comprava independente do que fosse. É isso. Me pegou pela reflexão, olha aí. Ou simples, rápido, mas reflexivo. Exatamente, profundo. Sim. E temos presentinhos, né? Temos presentinhos pra você e pra primeira dama que tá ali nos assistindo. Agora sim, ó, é pra acabar com a dieta, tá? Sorry, de novo. Olha lá, olha lá. Hoje é um dia cheio de gostosuras. Obrigado. Sim. É literalmente pra agradecer sua presença aqui e parabenizar pela sua premiação de 1 milhão rumo a Dubai. Espero te ver lá nos stories da KiwiFi. 10 milhões próximo. Curtindo Dubai e todas as suas gostosuras, não é mesmo? Exato. E Gostosura de travessuras? travessuras e elegâncias e riquezas e prosperidades. Queremos ver esses stories. Yes. E assim, tenho certeza que depois desse podcast, muita gente vai querer te acompanhar lá no Instagram. Então deixa aí seu @, Marcelão. marcelomaia.mentor. Simples, Fácil. vai aparecer aí na tela. Exatamente. Agora, pra galera que ficou aqui até o final desse episódio, precisa fazer o quê, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Comenta aqui os insights que você pegou com o Marcelo. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que eu vou te ver lá. Uhul! Bye! Tchau, tchau.